Nessa aula vamos falar sobre a principal e a mais famosa regra da composição na fotografia, que é a regra dos terços, tá ok? A regra dos terços nada mais é do que você pegar a sua imagem, o enquadramento da sua imagem e dividir ela em três partes iguais na horizontal e também na vertical. Isso é basicamente você passa duas linhas, né? Tanto na vertical quanto na horizontal, como vocês podem observar nessa imagem aqui, por exemplo, tá ok? Dessa forma você vai ter aí a sua imagem decomposta em 9 retângulos menores. E percebe que quando você faz isso, você naturalmente cria 4 pontos de intersecção entre essas linhas, tá? Repare que são 4 pontos. E segundo a regra dos terços, quando você posiciona o seu objeto principal em um desses pontos, a sua fotografia fica mais harmoniosa, fica mais interessante ao olhar das pessoas. Sem contar que você forma aí um espaço que a gente chama de espaço negativo. Isso é, se você posicionar o seu objeto em um desses pontos, que a gente chama de regra dos terços, vai sobrar mais espaço na sua lateral, seja da esquerda, da direita, e consequentemente você consegue causar um impacto maior na sua fotografia. Geralmente a gente costuma posicionar as pessoas que a gente está fotografando no meio da imagem. Quando você posiciona um pouco mais para a lateral, você consegue fazer um enquadramento e trabalhar a regra dos terços. A sua fotografia com isso se torna mais interessante, mais impactante e mais harmoniosa. Esse tipo de composição ele é bem simples e é fácil de ser utilizado. Com o tempo você já vai memorizando esses pontos. Mas para quem está começando agora, eu recomendo que você ative essa gradezinha no seu celular ou na sua câmera fotográfica, porque hoje em dia quase todas as câmeras têm e fica muito mais fácil você praticar. Depois de um tempo, isso vai ficar naturalmente fácil para você fazer e utilizar no seu enquadramento. Estou mostrando aqui agora para vocês algumas fotos, dando alguns exemplos de enquadramento, onde a gente utilizou aí as regras dos terços, tá? A gente dá para fazer tanto em fotos na horizontal, quanto também em fotos na vertical, tá ok? É bem interessante você notar que em algumas situações é muito fácil você colocar o objeto nesses pontos, mas em outros casos não é tão simples assim. Então basicamente você pode colocar a parte principal do objeto que você está fotografando perto aí dos pontos, dos pontos de intersecção. Então em algumas situações você pode fazer uma aproximação, não tem como ser exato.